Marcos 5, a partir do verso 35. 35 e 36, vamos ler só esses dois, tá? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Verso 36 diz assim: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Amém, queridos, amados. A passagem é muito conhecida, eu tenho falado dela aqui durante todo o mês de maio. Hoje já é a terceira quarta-feira que a gente está falando sobre essa passagem, porque, como eu já falei aqui 500 vezes, né? Maio é denominado mês da família, então a gente aproveita para dedicar, digamos assim, né? Voltar mais as nossas atenções ainda para as famílias, os nossos cultos dirigidos às famílias, a gente tem feito uma palavra voltada para as famílias, enfim. Então, na nossa live aqui de meio-dia não tem sido diferente, nos nossos cultos, à noite, domingo de manhã à noite também não tem sido diferente. Então eu comecei aqui desde a primeira quarta-feira de maio a falar sobre essa passagem. Na verdade, a passagem fala, você já conhece, já me ouviu falar aqui 500 vezes, né? A passagem fala sobre um homem chamado Jairo. E nos conta, a passagem nos diz que Jairo, de repente, se viu diante de um drama, e Jairo ele era um dos principais da sinagoga, né, onde se reuniam os religiosos. Então Jairo era um dos principais religiosos daquela época, era um homem conhecido, era um homem influente, era um homem que muito provavelmente tinha uma certa condição financeira, enfim, esse era Jairo. Só que de repente esse homem se vê diante de um drama. Que drama foi esse, pastor? A filhinha dele adoeceu e, como nos diz a palavra, adoeceu gravemente, ou seja, aquela menina, ela acabou adquirindo, digamos assim, uma enfermidade, né? Acabou sendo acometida, melhor dizendo, por uma enfermidade, e não era uma enfermidadezinha qualquer, não era um gripe, um resfriado, uma alergia, não. Uma enfermidade grave, a ponto de ela correr risco da sua própria vida. Então, o que acontece? Jairo, quando se viu diante dessa situação, ele, né, pensou o que ele podia fazer para curar sua filha, enfim, né? Quem é pai sabe do que eu estou falando aqui, o desespero que a gente fica quando os nossos filhos adoecem. Eu costumo dizer que muitas vezes eu prefiro eu adoecer do que eles, né? Quando eu vejo tanto um quanto o outro, eu tenho 2 filhos, né? E principalmente o mais novinho, que é o Vitor, de 10 anos, que é muito ativo, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando aqui. E eu chego em casa, ele já corre, me abraça, enfim, não para, né? Então, quando eu vejo assim um pouquinho caidinho, um pouquinho amoadinho e tal, eu falo: opa, alguma coisa não está legal, né? E muitas vezes chega perto, está com febre e tal, e ele fica deitadinho no sofá, quietinho. Eu não gosto, eu prefiro vê-lo andando, pulando, correndo para lá e para cá, mas saudável, né? Porque quando os filhos adoecem, quem é pai sabe do que eu estou falando, a gente acaba adoecendo junto, né? Então, esse era o drama que Jairo estava vivendo. De repente, vendo a sua filha adoecendo, como eu disse, uma enfermidade grave. Então, Jairo tomou uma atitude, né, queridos? E a gente aprendeu aqui, a gente já falou sobre isso, né? Que todos nós, de vez em quando passamos por situações assim na nossa vida. Todos nós, de vez em quando, vamos ter que enfrentar algum tipo de drama na nossa vida. Já estava enfrentando o drama dele. E nem a sua, como eu disse aqui, nem a sua condição financeira, que muito provavelmente ele tinha uma boa condição financeira, né? Nem a sua posição religiosa, digamos assim, nem a sua religiosidade, nem os seus amigos, nada disso, queridos, foi capaz de não só impedi-lo de passar por aquele drama, como também de resolver aquele drama, né? Então, todos nós, independentemente dos recursos que nós possuamos, haverá, melhor dizendo, momentos na nossa vida que nós enfrentaremos dramas que vão fugir, com certeza absoluta, a nossa capacidade de resolvê-los, de equacioná-los, de administrá-los, tá bom? Isso que aconteceu com Jairo. Então ele entendeu que ele precisava de ajuda. Ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava tomar uma atitude. A gente falou aqui sobre a importância de você reagir, né? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica meio que prostrado, meio que inerte, meio que, né, esperando que algo caia do céu, vamos dizer assim, né? Quando na verdade nós é que temos que tomar uma atitude, nós é que temos que reagir. Então já entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Quem sabe é isso que está faltando aí na tua casa, na tua família, diante dessa situação que você está vivendo. Você precisa se levantar, você precisa tomar uma atitude. Foi isso que Jairo fez. E Jairo decidiu que ele ia procurar Jesus. Jairo decidiu que ele ia colocar Jesus naquela situação. Faça isso. Semana passada eu falei aqui muito sobre isso. Coloque Jesus nessa situação aí, nesse drama, nessa dificuldade, nessa luta. Coloca Jesus.
E outra coisa também, muitas vezes nós até colocamos Jesus quando a coisa já está esquisita, né? Não espera não, meu amado. Pastor, eu estou muito bem no meu casamento, glória a Deus, então coloca Jesus, que o que já está bem vai ficar melhor. Aleluia. O que já está bom vai ficar maravilhoso. E assim que funciona quando Jesus entra, né? Então já ele entendeu que ele precisava colocar Jesus naquele negócio. Coloca Jesus aí nesse teu problema, coloca Jesus nessa situação, coloca Jesus aí nesse teu ministério, coloca Jesus no teu casamento, na tua família. É isso que eu aprendo aqui. Deixa eu abrir aqui que fechou, né, queridos? Amém? Então eu aprendo isso aqui com Jairo. Então Jairo entendeu que ele precisava tomar uma atitude, ele precisava fazer alguma coisa, ele foi buscar Jesus. Amém? E aí quando ele chegou diante de Jesus, amados, ele chegou para Jesus, deixa eu ver aqui se eu acho aqui o versículo. Ó, deixa eu ver aqui. Verso 23 diz assim: e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem e põe tuas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então, Jairo decidiu tomar uma atitude, foi buscar Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus, chorando, né, ele falou: Senhor, tem misericórdia da minha filha está quase morrendo. Então, amados, nós falamos aqui também sobre isso, sobre a importância de você ser sincero e rasgar o teu coração para Jesus e falar o que de fato está acontecendo. E é por isso, como eu já disse várias vezes aqui, que Mateus capítulo 6 nos orienta a entrarmos no nosso quarto e trancarmos a nossa porta, porque aí nós e Deus, a gente pode abrir o coração sem reservas. Não é assim, queridos? Então Jairo fez isso, não foi do quarto não, foi diante de uma galera, porque a Bíblia diz que Jesus estava cercado por uma multidão. Jairo abriu o coração e falou: Senhor, minha filha está em casa quase morrendo. Ou seja, Jairo entendeu que se Jesus não fizesse alguma coisa, aquela menina morreria. Meu amado, de repente, você está entendendo hoje que se você não fizer alguma coisa, teu casamento vai morrer, tua fé vai morrer, enfim, eu não sei, mas você entende que Deus possa estar te fazendo entender que você precisa tomar uma atitude para que não morra. Porque muitas vezes esperamos a coisa piorar, se agravar para tentarmos tomar uma atitude e em muitos dos casos é tarde demais, não há mais nada que se fazer, né? Embora no caso de Jesus, isso nunca acontece, porque ele sempre pode reverter a situação por pior que ela esteja. Mas humanamente falando, nós nem sempre conseguimos. Amém? Então não espere a coisa ficar feia para tomar atitude. Toma atitude agora. Já entendeu isso? Ele falou: não vou esperar morrer. Eu vou atrás de Jesus, eu vou correr, vou fazer alguma coisa para que antes que a minha filha morra. E quando ele chegou perto de Jesus, como eu já falei, ele se prostrou e ele falou, rasgou o coração: minha filha está morrendo. E é interessante que ele não só rasgou o coração, como ele também sabia que ele queria que Jesus fizesse. Ele queria que Jesus fosse até a casa dele e pusesse as mãos sobre a menina, porque ela seria curada. Pelo menos ele cria assim. Então você também precisa saber o que você quer de Deus. Porque tem gente que diz, como eu já falei aqui também, né? Ah, pastor, eu queria tanto que Deus fizesse uma coisa na minha vida. Mas o quê? Uma coisa, um negócio. Tá aqui negócio. Nem ele que quer sabe o que ele quer. Então fica meio que complicado, né? Então você precisa saber o que você quer. Já ele sabia que ele queria de Deus. Quero que ela vá em casa e toque, né? Eu, há poucos dias atrás, eu já falei aqui com os irmãos sobre uma benção, né? E falei: Senhor, eu quero isso, se o Senhor puder fazer. E há não muitos dias atrás, Deus me atendeu, aleluia, e me abençoou. Mas eu falei: Senhor, é o que eu quero. Se não for o que o Senhor quer, amém. Mas graças a Deus, Deus me abençoou, Deus me deu vitória, Deus me atendeu, aleluia. Amém, queridos? Então, amados, Jairo falou ali o que ele queria para Jesus. E aí a Bíblia nos diz, amados, que Jesus foi com ele. A gente parou aqui na semana passada falando sobre isso, né? Que Jesus não rejeita, querido. Jesus não rejeita um convite de um coração quebrantado. Jesus não rejeita um convite de um coração contrito. E Jesus foi com Jairo. E aí interessante, amados, que a Bíblia nos diz aqui a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso 25, né? Jesus estava caminhando com Jairo, mais uma galera, e aí uma mulher, né, toca em Jesus, na roupa, nas vestes de Jesus. A Bíblia fala isso. E aí Jesus para no meio da multidão e pergunta: quem foi que me tocou? E aí, amados, eu imagino a cabeça de Jairo naquele momento querendo que Jesus chegasse logo à casa dele, e Jesus para no meio da multidão. Tanto é que a Bíblia diz que os discípulos falam assim: Senhor, mas a multidão toda está te apertando. Ou seja, em outras palavras, tem um montão de gente tocando no Senhor. O Senhor agora pergunta quem me tocou, né? E aí a Bíblia diz que uma mulher que há 12 anos sofreu de uma hemorragia, essa mulher tocou em Jesus, e naquele momento aquela mulher foi curada, aleluia. E aí, amados, de repente, mais uma vez eu falo, de repente já estava ali agoniado: Senhor, vamos embora, vamos, Senhor, minha filha, porque nós somos assim, né? Nós estamos muito preocupados com o nosso problema, muito preocupados com a nossa situação, muito preocupados com a nossa dificuldade, e às vezes deixamos de perceber que outras pessoas também estão vivendo dramas, né? Aquela mulher estava vivendo um drama há 12 anos. Uma coisa muito interessante, que nessa passagem que eu já percebi,
é que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher começou a sofrer do problema que ela estava sofrendo. Então a idade da filha de Jairo foi o tempo que aquela mulher sofria com aquela hemorragia. Jesus sabia que aquela mulher precisava ser curada naquele dia, porque aquela mulher estava perdendo sangue. Muito provavelmente, a Bíblia não dá esses detalhes, tá, queridos? Isso é eu que estou conjecturando. Muito provavelmente, se aquela mulher não fosse curada naquele dia, aquela mulher não aguentaria mais, aquela mulher morreria. Então Deus sabe, amados, até onde nós suportamos. Às vezes a gente fala assim, eu não estou aguentando mais. Mas Deus sabe, se a bênção ainda não chegou, se você ainda está na luta, é porque você ainda aguenta mais um pouquinho. Porque Deus não é maluco, me perdoe a expressão, tá? De lançar sobre nós algo que a gente não possa suportar. Até porque a Bíblia diz que não vem sobre nós provação, tentação maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, amados, aconteceu isso durante a caminhada. E aí, queridos, Jairo, Jesus curou aquela mulher ali e seguiu viagem em direção à casa de Jairo. Só que a Bíblia nos diz, foi o verso que a gente leu aqui, que é o verso, deixa eu ver aqui, o verso 35, né, se não estou enganado. Isso. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas, Jesus estava conversando ali com a mulher, minha filha, vai para casa, você já está curada, a tua fé te salvou e tal. E vieram algumas pessoas da casa de Jairo e falaram mais ou menos assim para Jairo, Jairo, olha só, não adianta mais. Não há mais o que se fazer. Tua filha já morreu. E aqui ele diz isso, não adianta mais incomodar o mestre. Aleluia. E Jesus percebeu, amados, que essas palavras, elas balançaram Jairo. Com certeza. E Jesus, tanto que Jesus logo entra, Mas, queridos, a primeira coisa que eu quero conversar com você aqui, bem rapidinho. Cuidado, amados, para quem você empresta o teu ouvido. Cuidado a que palavras você tem parado para dar atenção. Porque nós estamos, à nossa volta, tem muita gente assim. Olha o que eles dizem aqui no final. Não adianta mais incomodar o mestre. Em outras palavras, sabe o que eles disseram para Jairo? Jairo, acabou, desiste. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas serão as pessoas que se levantarão para tentar demover você de alcançar o teu objetivo. Para tentar fazer você mudar de ideia. Para tentar tirar o teu foco. Você está conseguindo entender? Pessoas usadas muitas vezes pelo diabo vão tentar fazer você desistir de alcançar a tua bênção. Se Jairo desiste, será que ele alcançaria? Porque foi isso que esses homens falaram, essas pessoas falaram. E outra, queridos, a Bíblia é legal porque diz assim, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo. E sabe o que eu aprendo aqui, amados, também? Que essas pessoas vieram da casa de Jairo, eram pessoas que tinham intimidade, pessoas que conheciam a Jairo. Cuidado com o que você ouve, principalmente das pessoas que têm intimidade com você. Uma vez uma pessoa perguntou assim, pastor, por que as pessoas que a gente ama são as pessoas que mais nos magoam? É simples, porque são essas pessoas que têm acesso ao teu coração. Vou dar um exemplo. Se uma mulher, casada, está andando na rua, e um camarada, um doido, de repente, chega para ela e fala assim, tu tá gorda, hein? Tu tá horrível. Ela vai olhar, não conhece, sabe quem é, sai para lá, essa doida, vai seguir o caminho, sim ou não? Uma mulher. Agora, se ela ouvir essas mesmas palavras do marido dela, como é que essas palavras não vão bater no coração dessa mulher? Se ela ouvir o marido falar, mulher, tu tá gorda aí, tu tá feia, você tá velha, como é que essas palavras não vão bater no coração dessa mulher vinda do seu esposo? Vai ferir, sim ou não? Vai, por quê? Porque ele tem acesso ao coração dela. E são essas pessoas que o inimigo das nossas almas tenta usar. Você está conseguindo entender? Foi isso que aconteceu aqui com Jairo. Queridos, o diabo ele é espírito, então ele percebe a movimentação no reino espiritual. Então, com certeza, ele percebeu ali a movimentação, que alguma coisa ia acontecer na casa de Jairo. Então, ele tentou fazer de tudo para que Jairo não chegasse com Jesus até a casa dele. Porque o diabo sabia que se Jesus chegasse na casa de Jairo, algo aconteceria. O diabo sabe, meu amado, que se Jesus chegar no teu casamento, alguma coisa vai acontecer. O diabo sabe que se Jesus entrar no teu coração, alguma coisa acontece. Aleluia! Aliás, alguma coisa não, muita coisa. Então, amado, essas pessoas tentaram demover Jairo. Só que Jesus falou para Jairo, olha o que Jesus fez, verso 36, mas Jesus não deu atenção. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você com todo amor e carinho, educadamente, você vai ouvir muita coisa que você não deve dar a menor atenção. Ainda que você não estou aqui ensinando ninguém a ser arrogante, ignorante, mal educado, não é isso não.
né? Mas tem determinadas palavras que você pode até falar, tá, mas ó, querido, é para entrar aqui e sair aqui, não é para guardar. O grande problema é que geralmente fazemos o contrário. O que não é para guardar, guardamos. O que é para guardar, não guardamos. Não é assim, queridos? Mas em nome de Jesus, faça como Jairo. Aquilo abalou Jairo um pouquinho. Jesus falou: olha só, meu filho, Jairo, não temas, somente creia. Aleluia. Por quê? Porque Jesus percebeu, primeiro, que Jairo, quando ouviu aquelas palavras, ele temeu. Ele teve medo. Ele falou: meu Deus. E outra, por isso que Jesus falou: crê, ou seja, continue crendo, não deixe que nada abale a tua fé. Não permita, meu amado, em nome de Jesus, não se permita parar para ouvir pessoas que podem abalar a tua fé, que tentam desviar você do teu caminho, do teu foco, da tua bênção, da tua vitória. Foi isso que o diabo tentou fazer aqui, usando essas pessoas. Mas Jesus falou: Jairo, olha para mim, não tema, crê somente. E a Bíblia diz que eles continuaram, porque eles chegaram na casa de Jairo. Ou seja, Jairo ouviu aquelas palavras, abalaram, porque nós somos seres humanos e abala mesmo. Amém? Jairo se abalou um pouquinho, mas logo em seguida ele ouviu a voz de Jesus falando: meu filho, não temas, crê somente. Ou seja, ainda que as palavras do homem tenham abalado Jairo, Jairo ficou com as palavras de Jesus. E esse é o conselho para mim e para você nessa tarde, meu amado, em nome de Jesus. Fique com o que Deus te falar. Ah, pastor, porque o médico disse que não tem mais jeito, vai morrer. E Jesus falou o quê? Ah, pastor, porque as pessoas disseram que meu casamento acabou. E Jesus falou o quê? Você está conseguindo entender? É a pergunta para nós hoje. Não quero saber o que o especialista falou, o que o pastor falou, o que o padre falou, o que não sei. Querido, eu não estou aqui para dar ouvido a voz de eu estou usando essas expressões porque padre, pastor, são homens, muitas vezes valiosos, preciosos e tal, mas são homens sujeitos à falha. Jesus não falha. Jesus não erra. Se você der ouvido a homens, não estou dizendo que você não tem que obedecer o teu pastor, o teu padre, o teu líder espiritual, não é isso que eu estou falando não, tá? O que eu estou te ensinando aqui é não dar ouvido cegamente. Ah, ele falou para fazer, eu vou fazer assim. Cuidado. Cuidado que você pode se decepcionar. Nós já oramos aqui por pessoas que estão afastadas. Quantos afastados? Porque se decepcionaram, ouviram alguma coisa que depois não foi bem assim o negócio. Mas com Jesus isso nunca acontece. Por isso, quando Jesus falar, para ouvir. E depois que ouvir, obedeça. Porque Jesus falou: Jairo, a Bíblia não é explícita, tá? Mas com certeza Jesus falou assim: Jairo, não tema, meu filho, só crer. Vem, vamos seguir viagem. Meu amado, não para ouvir, não. Ah, valeu, segue teu caminho, continua a tua caminhada, continua a tua trajetória em direção à tua bênção, à tua vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que eu aprendo aqui. Palavra de Deus para mim e para você nessa tarde de quarta-feira. Não fique dando ouvidos a tudo que te falam. Porque se a gente fosse parar para dar ouvido a tudo que nos dizem, queridos, primeiro, a gente nem vivia. E segundo, a gente não fazia nada. Quantas coisas a gente vai fazer, até mesmo dentro das igrejas. A gente alegre, empolgado, entusiasmado e tal, daqui a pouco a gente ouve: isso não vai dar certo não, pastor. Isso aí já tentaram fazer, ó, várias vezes, nunca funcionou. Quer dizer que você nunca ouviu coisa parecida. Cuidado, vai reiniciar esse negócio aí, cuidado aí, mas se fosse você, não metia a mão nisso aí não. Não é assim, queridos? Não ouvido não. Ouve o que Jesus está te falando. Filho, vão em frente. Filho, vem comigo. Mas Jesus já morreu, rapaz. Aleluia. Quem estava com Jairo era o Senhor da vida. Era ele. Não tinha situação, circunstância que ele não podia resolver. Chama Jesus para andar contigo. Senhor, vem comigo. Aleluia. Pare para ouvir a voz de Deus. Palavra de Deus para mim e para você nessa tarde de quarta-feira. Não temas. Crê somente. O que Jesus precisa de mim e de você, meu amado, é só da nossa fé. Só isso que ele precisa. O que a Bíblia diz? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Por quê? Porque sem fé, né? Hebreus que diz isso, não estou enganado? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você só precisa crer, creia. Jesus falou: Jairo, fica com medo não, somente crê. Jairo, só preciso que você creia.
Mais nada. Mas o Senhor já morreu, Jairo, só crê, deixa o resto comigo. Amém, queridos? Eu preciso terminar por causa do nosso horário. Palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração nessa quarta-feira. Não temas, crê somente. Que Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem bênção para a tua família, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu quero também agora, Paizinho, entregar essa família, Senhor Deus, que está juntamente conectada aqui conosco, e te pedir que a tua bênção possa alcançar esse lar, que a tua bênção possa alcançar essa família, meu Deus, e que o Senhor venha repreendendo todo e qualquer espírito contrário ao teu que vem tentando atuar nos nossos lares. Meu Deus, todo espírito de violência doméstica seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de prostituição, adultério, vício em álcool, em drogas, em pornografia, meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido na autoridade do teu nome, que nos lares dos teus filhos haja amor, haja paz, haja compreensão, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai amado, abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa essa família, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, amém, amém, queridos. Faz assim com a sua mão, que o pastor Jorge precisa terminar, senão o pastor Jorge fala até 3 horas da tarde, tá bom? Faz assim com a sua mão, que eu quero te abençoar antes da gente encerrar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, que todos nós recebamos e digamos amém. Amém, meus queridos amados. Ó, beijo no coração de cada um de vocês.